Semana passada eu fiz um vídeo em apoio ao meu amigo Terrorizando. Ele acabou passando por uma situação, digamos, no mínimo chata pra caramba, onde acabavam reduzindo a felicidade dele, ou pelo menos colocando como se ele fosse uma pessoa, enfim, com vários outros adjetivos e diminuindo pessoas que estão e que são autistas ou que estão no espectro autista e tudo mais. E acabaram fazendo vários ataques ao cara. Eu fiz um vídeo respondendo, não só mostrando o vídeo dele, mostrando toda a situação. E aí algumas pessoas, eu acho que foi o Godrix, se não me falha a memória, ele cortou um pedaço, um trecho daquele meu vídeo e soltou no Twitter. E aí os comentários foram as coisas mais insanas que eu poderia imaginar. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, talvez pode ser um erro meu, eu até admito. Realmente, eu acredito que talvez tenha faltado isso no vídeo, mas também já começa uma coisa, por que eu tô fazendo esse vídeo então? Primeiramente para conversar com vocês, que eu acho que as pessoas que mais me assistem gostam de mim e vão parar para ouvir o que eu tenho a dizer e vão entender o que eu estou dizendo também. E novamente, não é para pegar, eu não vou pegar tweet, não vou expor ninguém, eu não sou de fazer isso, não quero fazer isso. Então eu tomei a decisão de falar assim, cara, quer saber? Eu vou responder e conversar com vocês, pois pode ser que tenha faltado alguma coisa ou outra. Então eu acho melhor eu vir aqui conversar com vocês e trocar uma ideia do que pegar e meio que... Tá, se faltou algumas coisas, melhor eu responder aqui. A primeira coisa que eu tenho que começar é o sentido do porquê que eu falei aquelas coisas no meu vídeo. Eu falei justamente porque estavam descendo a lenha e criticando o cara só porque ele reagiu ao trailer e ele tava feliz ao ver aquele trailer. Pois, novamente, é uma coisa, um jogo, que é o Poppy Playtime, que ele gosta bastante, que ele, cara, curte pra caramba, né? Ele é um cara que viveu e vive isso e respira isso há muitos anos. Então, ele ficou muito empolgado, ele tá muito empolgado pro capítulo 5, nós também aqui estamos. Então, ele acabou ficando muito feliz, falando, pô, que legal, né, que tá acontecendo e tudo mais. Então, ele reagiu daquela forma. E eu acho que ele tem todo o direito de reagir daquela forma. Eu dei alguns exemplos justamente a respeito do preconceito que eu já passei por gostar de metal, por gostar de rock, da galera que fala que o bagulho é do diabo, né, de que, não, você às vezes não é tão metaleiro bastante, ou que você não pode e tal. Dentro da própria comunidade, a galera reagindo de formas meio estranhas. E foi justamente esse ponto que eu falei. Que eu falei, cara, eu acho que as pessoas têm direito de se sentirem felizes, de se sentirem bem diante de alguma coisa que elas gostam. Eu acho que elas têm todo o direito disso. E novamente eu falei, pô, quando eu comecei a ser uma pessoa mais aberta pra conhecer até novos gêneros dentro do metal, até gêneros de outras músicas, eu comecei a falar, pô, eu entendo por que tem pessoas que gostam de tal coisa, enfim, foi nesse sentido. Agora, o que eu acho que deve ter faltado, porque justamente é julgar o vídeo de 1h30, não é 1h30, mas é 1h, eu acho que deu um pouco mais de 1 hora, em um cortezinho de 1 minuto e 30, é resumir muito, sendo que no meu vídeo inteiro eu falei, cara, você não é obrigado a gostar das coisas, não é nesse meu ponto. E eu vi até as pessoas falando, vão transformar o Corey no Bruno Hatak, meu Deus, vão fazer um monte de coisa e falar e tal, sendo que eu até discordo de algumas coisas que o Bruno Hatak falou no vídeo dele lá, que é a respeito do algoritmo te deixou mimado, de que tem coisa da internet que não é pra você, esse tipo de papo. Sendo que eu sou uma pessoa até, assim, com uma outra opinião. Eu acho que, na verdade, você não gosta de uma parada, você tem todo o direito de não curtir. Na verdade, você tem que criticar sim o negócio. Eu acho que mesmo você não acompanhando, não curtindo ou não gostando de tal coisa, você tem que falar. Porque só assim a gente tem feedback. As coisas não são 100% perfeitas, as coisas não são, sabe, 100% maravilhosas todo o tempo. E também não é uma coisa... A galera até falou, meu Deus, o cara tá louvando a própria mediocridade, não sei o quê. Eu não falo... O ponto nem foi esse do vídeo. Eu fiquei assim, o ponto não é esse, meu Deus do céu. Eu não falei nada disso. Eu só falei que você pode curtir as paradas de boa, velho. E eu falando, não entendo porque do preconceito contra uma pessoa. Mas sobre o que ela gosta, a pessoa pode não gostar e até ser crítica. Não tem problema isso. O que me fez levar um outro pensamento que eu também vou falar daqui a pouco no vídeo. Então, resumindo o ponto do que talvez tenha faltado no vídeo mesmo, é justamente você tem e você pode, e eu acredito
acredito que seria muito bom as pessoas criticarem as coisas para que as pessoas que criaram elas, os artistas e vários outros componentes, filmes, séries, o que você imaginar na sua cabeça, vejam essas críticas e melhorem. A gente não critica simplesmente porque odeia a parada. Algumas pessoas sim, mas até aí, tudo bem, até isso eu vejo como uma forma, né, de você entender o termômetro e o fervor do público. E eu sempre falei essas coisas. Eu já falei, é uma frase que eu tenho na minha vida por várias vezes. Você tá na internet, você vai estar pronto, e você tem que estar pronto para os tomates da vergonha, a galera jogar tomate na tua orelha, e para os louros da vitória, ou as flores da vitória, que vão gostar do que você fez e tudo mais. Você tem que estar pronto para os dois. E quando você dá cara a tapa, você pode receber um dos dois. Às vezes você recebe mais de um lado, menos do outro. Enfim, você não pode só esperar que tudo vai ser lindo, perfeito e maravilhoso. E eu até falo, mesmo você sendo fã de alguma parada, você tem que criticar pro bagulho melhorar. Pô, eu acho que uma das maiores franquias, a galera falou, olha o tanto de bonequinho que ele tem, que não sei o quê. Uma das franquias desses bonequinhos, que é Five Nights at Freddy's, nasceu a partir de uma crítica. Eu já falei isso várias vezes. Acabaram chegando lá e falando, ó, esses 3D que você faz é muito feio, é uma bosta, parece uns animatrônico feio. E ele pegou isso de animatrônico feio, foi a crítica que foi feita na época, transformou isso em Five Nights at Freddy's. E no começo, até o Scott Calton quis abrir um Kickstarter. Ele falou assim, pô, vou pedir ajuda pra galera. Ele ganhou um total de $0. Mas aí ele pegou, então, ele diminuiu um pouco o escopo do jogo e lançou mesmo assim pra ver se a galera ia gostar, e virou o que virou. Ah, mas ainda é medíocre, ainda é ruim, ainda não sei o quê. Tá tudo bem falar isso, velho. Tá tudo bem falar isso. E aí me leva a um outro ponto que eu tenho que falar, que tem algumas pessoas que se doem muito ou que ficam realmente revoltadas quando vem alguém criticando algo que elas gostam. Isso é um ponto que eu acho que a gente tem que começar a ter um pouco mais de maturidade para entender que uma crítica não é, em todas as vezes, pra te destruir. Dá pra ver na cara as críticas que a galera quer destruir, que foi justamente o que tentaram fazer com o Terrorizando. Tipo, quiseram realmente diminuir o cara a um pedaço de bosta. Praticamente isso. Só que quando você critica alguma coisa, pô, tal obra, sei lá, o roteiro é fraco, tal coisa e tal não sei o que, tal coisa não é legal, não encaixa, sei lá, enfim. Por exemplo, o filme de FNAF. E aí as pessoas falaram, não, mas você não pode criticar isso, não sei o que. Não, você tem que criticar isso. Eu sou da ideia de que você tem que abrir a boca, você tem que falar que tá ruim, você tem que falar que tá com problema, senão o bagulho não melhora. Que é um grande exemplo que a gente já tem na indústria, o próprio filme do Sonic. O primeiro design do Sonic, ele era horripilante. Aquele filme, ele ia ser uma bomba. Por mais que, assim, beleza, o roteiro também não era a mil e uma coisa, mas o que puxou muitas pessoas para aquele filme foi o próprio design. E quando viu um design, é a primeira coisa que você já estranha, que você já acha meio esquisito, você acha meio feio. E foi justamente o clamor e também a galera falando que tava horroroso que fez as coisas mudarem. É justamente isso que eu acho que também tem muito valor e que eu não desmereço isso. Eu acho que sim, as pessoas têm que falar, mesmo não gostando de Sonic, elas podem falar, pô, esse bicho é feio, hein? Normal, eu sou um apoiador disso, você pode falar, você pode fazer, tá tudo... Cara, é tipo... reduziram tudo que eu falei, 1 minuto e 30 em... Você tem que gostar de tudo que é bosta que jogam na tua parede, que jogam na tua cara. Ah, eu sou o Slop Enjoyer, que não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, não. Puta merda, não, cara, não, pelo amor de Deus. Não é porque eu gosto de Five Nights at Freddy's que eu, nossa, eu amo qualquer coisa slopeira aí. Pelo amor de Deus, sendo que é aí que eu falei agora há pouco. Não é porque existe uma crítica a uma parada que você gosta que é um ataque pessoal a você. Isso também, eu acho que as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de maturidade, porque é aquela coisa, não é porque as pessoas, por exemplo, eu já vi muito, a galera falar de ordem paranormal e criticar algumas coisas que acontecem, o jeito que o RPG anda e levarem como algo pessoal. Às vezes a pessoa só tá criticando pra ver se o bagulho melhora. Ou às vezes até, o que eu já vi acontecer, pessoas são da própria comunidade criticando a parada e são atacadas pelas outras como se tipo, não, vai você tem que gostar 100% disso o quê? Isso aí é errado, porra. Pelo amor de Deus. Que isso, gente? Tem que ter um pouco de bom senso. O que eu sempre quero exercer e sempre gosto de trazer pras pessoas é ter um pouco de bom senso em tudo. Não tem o porquê de diminuir os outros só porque as pessoas gostam de uma parada e não tem o porquê de você levar tudo como algo pessoal, como se as coisas que você gosta
fossem parte do seu traço de personalidade. Pelo amor de Deus, velho, você não é as coisas, você é você. As coisas que você gosta falam um pouco sobre você e sobre sua história, tudo bem, mas se uma pessoa critica esse tipo de coisa, não é porque ela te odeia, é só porque ela tá criticando uma parada que ela viu e falou, ah, pô, não gostei de tal coisa, e ela tem todo o direito de falar isso, tá tudo certo, pô. E aí a gente cai naquela coisa que eu escutei muita gente falando assim, ah lá, ó, o Corey vai virar o Bruno Hatak, porque no vídeo dele falando não sei o que, sendo que eu não concordo, por exemplo. Cara, se alguma coisa estoura na internet e a galera quer comentar a respeito de um bagulho que estourou e normalmente elas nem estão na comunidade ou nem sabem como é que anda, nem nada e tal, elas têm todo o direito de criticar. Você não pode levar também uma crítica como algo pessoal. Você, cara, pelo amor de Deus, calma aí, né? E sendo que nem eu sempre falo, as críticas elas são úteis, elas precisam existir para as coisas melhorarem, senão as coisas não melhoram. Aí vamos citar até um exemplo que a galera até quis me apontar. Ah, esse aí é o cara que se a Nintendo meter o jogo lá por 500, 600 conto, ele vai engolir porque ele é fã da Nintendo. Tipo, selo de Nintendo. Meu Deus, neste mesmo canal, alguns meses atrás, eu estava falando que a porra desta empresa tá jogando os preços do jogo muito alto. Isso é um absurdo. Não é só quem é fã da Nintendo achou um absurdo. Eu vi, por exemplo, o Coelho no Japão falando na época, lá em outubro, setembro, que viram o preço dos bagulho tudo aumentar. E tipo assim, nem eu trouxe aqui no canal ele falando e tudo mais. E aí, tipo, a galera começou a somar muitas coisas do tipo, não, porque você é adorador de empresa, não sei o que. Não, pelo amor de Deus. Caralho, o bagulho tá muito caro. Você acha que um brasileiro tem condição de comprar um jogo daquele? Aí, cara, sabe o que é o mais bizarro que acontece? Pô, qualquer coisa que falar, vai vir um cara falar, ah, então você é o ódio à pobreza, porque não sei o que, pobre. Eu falo, não, cara, não é esse o meu ponto. Puta merda, é só que é caro e tem pessoas que vão gastar o dinheiro com outra coisa. E, novamente, isso afasta as pessoas, é uma barreira. E aí que a galera vai preferir, que nem a gente vive falando, e eu até falei naquele vídeo, por isso que a galera às vezes prefere o Jack Sparrow, né? Pra não falar o nome pro YouTube não me ferrar também. E aí o problema que eu tô falando é que não foi só a Nintendo que entrou nesse movimento. A Xbox também aumentou o preço do Game Pass. A Sony também aumentou alguns valores de alguns jogos na sua PSN. E aí, pô, cabe a crítica do porquê que tá ficando tão caro. E o porquê essas empresas estão querendo atochar dentro do seu próprio consumidor mais dinheiro para eles pegarem. E o problema é que isso diminui o valor de compra da galera. Porque a galera poderia comprar, sei lá, por mais que seja meio bizarro pensar na realidade do Brasil. Tipo, um jogo a cada 3, 4 meses, ela vai comprar um jogo por ano. Ou, às vezes, ela vai comprar um jogo a cada 2 anos, e olha lá. A galera vai justamente preferir os meios alternativos. É o que tá acontecendo, por exemplo, com empresas de streaming. A Netflix subiu o preço absurdamente. Outras empresas começaram a seguir a mesma linha. Por, tipo assim, pô, eles começam a olhar, ah, se a gente aumentou o preço, então eles vão engolir, vão aceitar, então é isso. Então a gente pode chegar e aumentar. Sendo que deveria ter um pouquinho mais de bom senso de todo mundo, falar assim, pô, não vamos aceitar esse valor, não vamos aceitar isso. Você tira, né, sua conta e torcer para mais outras pessoas tirarem a conta e aí começar a realmente ter um prejuízo. Mas infelizmente, aí vão falar, aí, Cor, agora você chegou no ponto, porque é culpa dos fãs da Nintendo que o bagulho tá do jeito que tá. Aí eu tenho uma coisa pra dizer, que vai ser um pouco pessoal também. Eu não acho que a culpa é dos fãs que gostam de uma parada e aí o bagulho foi atochado. Porque até o que não até citei o vídeo do Coelho no Japão, ele mesmo é contra isso. Ele mesmo já falou e eu mesmo vi que o preço dos bagulhos estar absurdo não é culpa dele, é culpa da gerência da empresa. A culpa é dos japoneses lá que pegaram e falaram assim, nós vamos aumentar o preço de tudo e é isso. Então, se ele é um cara que é contra esse tipo de valor, ah, mas ele tava lá fazendo uma ação com a empresa e tal, não sei o quê, aí, cara, eu acho que é o trampo dele, ele gosta, querendo ou não, daquele material, eu não vejo problema nenhum. E o cara ir lá e fazer o negócio e tal, mas ainda assim, ele mesmo indo, ele tem bom senso de saber que o bagulho, porra, é caro, tá um absurdo, é um bagulho merda, a galera tá enfiando, né, o dinheiro aí na orelha da galera pra falar, não, ó, o bagulho vai ser caro, quem diria se alguém enfiasse dinheiro, né, mas falando, ficando mais caros os produtos, e a justificativa não existe de fato, porque, por exemplo, o próprio Pokémon agora, né, que saiu, o ZA, ele tá sendo feito da mesma engine, por exemplo, de vários Pokémons que já tem pelo menos uns 10 anos que já lançou. Então, tipo assim, não faz tanto sentido, né,
você tá cobrando cada vez mais caro, usando praticamente as mesmas paradas, os mesmos assets até, né? As mesmas coisas da parte 3D, uma coisa ou outra que é nova, mas justifica colocar um jogo a 500, 600 reais? E a gente entra até naquela discussão que a galera até falou assim, pô, o GTA 6 vale a pena então, porque se o GTA 6 vai ser um jogo que vai vir a 100 dólares, vai ser um jogo que vai vir a 120 dólares, e eu tô falando, peraí, pô, não acho que é justo, porque é aquela coisa, tem que ter um preço certo para as pessoas poderem comprar e ser realmente algo sustentável. O GTA 6 já vai vender pra cacete. Eles colocarem o preço absurdo, vai fazer a galera comprar? Vai, mas isso não é meio predatório? Não seria meio errado da Rockstar fazer isso? Vou botar um jogo a 120 dólares, quanto que vai vir esse jogo aqui no Brasil? Seria 800 reais? 1.000 reais por um jogo? Ah, mas é um jogo que você vai jogar por muito tempo, é um jogo que você vai aí destrinchar e tal, não sei o quê. Mas, sei lá, cara, vários jogos ao decorrer da toda a nossa existência também, a galera joga pra caramba, aí vai por questão de gosto. Eu sei que o GTA 6 é o maior hype que nós temos hoje, é um negócio absurdo, mas eu não acho que deveria custar 120 dólares ou 800 reais. Eu acho que o preço deveria estar sendo o normal. O preço até, é meio bizarro falar, 300 reais, 200 reais, o que já é caro para algumas pessoas. O lançamento de um jogo, hoje, tá virando normal ser 600. Eu falo, cara, não, isso não é normal. O bagulho dobrou da hora para outra. Sendo que, pô, imagina, na pandemia o preço já era esse. Aí, em 2, 3 anos, o negócio aumentou de valor. Tem agora a memória RAM ficando aí o dobro, o triplo do valor. O que tá acontecendo? Tem vários problemas que estão acontecendo. Será que a gente não pode pegar e falar, pô, não concordo com essa merda? Enfim, é claro que você pode. E esse é o meu ponto. Você pode olhar e falar assim, porra, que bosta que tá acontecendo, que merda que tá acontecendo. Só que aí, os fãs daquela parada, é uma coisa que eu acho que é importante a gente ter um pouco mais de maturidade, é não levar aquela coisa que você gosta como algo pessoal, ou como uma crítica pessoal. Ah, mas tem gente que fala que os fãs de tal coisa, os fãs daquilo, os fãs de não sei o quê, que aí vai e já bota na nossa orelha, já bota a culpa na gente, que é não sei o quê, e aí começa. Cara, eu acredito que dá pra você criticar algumas atitudes, que nem eu já fiz bastante no segundo canal, principalmente com atitudes realmente questionáveis. Acredito que algumas pessoas passam do limite, ou passam do ponto, quando a gente vai realmente falar a respeito de alguma pessoa, de alguma fanbase. Acredito que exista sim, tem gente que já vai no preconceito e já mete o louco. Mas, novamente, eu acho que cabe a gente entender essas críticas, não levar, ser um negócio de boa, não levar como se fosse o apocalipse, o fim do mundo. Pô, é só uma crítica, você tem que aprender a ouvir ela e melhorar com ela, né? Aprender pelo menos as críticas positivas, que é o que eu sempre falo. Que nem eu já ouvi de várias fanbases e de várias comunidades, já lidando com isso há 13 anos, pessoas de dentro da própria comunidade falando assim, pô, esse tipo de atitude é errado. E, novamente, não é porque a pessoa quer destruir o negócio. A pessoa só fala, pô, essa atitude aqui não é legal, né? É sempre esse negócio. Da mesma forma que aconteceu comigo, da galera pegar 1 minuto e 30 de um vídeo de 1 hora e resumir como se eu fosse o cara que realmente apoia qualquer tipo de merda que joga na minha cara, falam, não, pelo amor de Deus, puta que pariu. Só que ao mesmo tempo, pô, que nem o próprio filme do FNAF, né, que a gente pega bastante de exemplo. Eu sei que ele tem vários problemas pra caramba, eu até falei isso no meu vídeo de análise, eu falei, pô, mas aquela coisa de você ver a parada, você cresceu jogando, você cresceu vendo o negócio, só que realmente ele tem alguns problemas sérios, ele tem um problema de roteiro sério, ele tem um problema de não ser tão terror, e fica nesse negócio meio morno, ele não sabe se ele vai, se ele anda e tal, não sei o quê. Falei tudo no meu vídeo. Eu não quis fazer uma crítica, né, pra quem gostou da parada. Eu tenho que criticar a parada, eu tenho que criticar o negócio, né? E quem gostou, deixou de gostar e tudo mais, não é o ponto do vídeo, não é o ponto das coisas que eu faço aqui, né? E nunca vai ser. Eu acho que algumas atitudes sim a gente tem que criticar, mas algumas coisas eu não acho que deveria ter um escarcéu que tem, né? Por exemplo, botar a culpa, sei lá, no valor do bagulho da empresa tá desse jeito por causa dos fãs. Não, a culpa é do japonês lá que tomou a decisão e que chegaram e falaram assim, vai ser isso aqui, acabou. Sendo que, pô, peraí, mano, não é bem assim, não é porque... Aí fala, mas aí os fãs compram, aí os fãs engolem a seco e tal, não sei o quê. Aí fala, pô, aí novamente a gente tem que começar a ter aquela ideia de que talvez não é porque você gosta muito da parada que você tem que aceitar tudo o que está acontecendo. Entendeu? Agora, eu acho que ficou mais claro que nem cristal. Eu acho que você tem que ter bom senso em tudo. Não aceitar atitudes predatórias, não aceitar as coisas que vão simplesmente ser entregues na sua cara, simplesmente porque sim. Você também tem que ter um pouco de bom senso
para entender que as críticas não são direcionadas a você especialmente, e também entender que uma coisa tem que ser criticada para ela melhorar, mas também os fãs deveriam pegar e falar assim, pô, mano, não concordamos com isso aqui, não é certo fazer essa parada. Só que o caso que nem da Nintendo lá é um pouco mais difícil, porque eu imagino, pô, faz muitos anos que você faz conteúdo daquela parada, você fala muito da Nintendo, você gosta da Nintendo, e a Nintendo te chama pra fazer uma propaganda. Vai falar não? Você vai falar, pô, não quero? Tem gente que falaria, né? Mas tem gente que ia chegar e falar assim, pô, seria uma honra participar de um bagulho desse. Então a galera vai lá e participa, mas não é por culpa deles que o bagulho tá caro. A culpa tá caro porque os gerentes e aí as organizações querem cada vez mais dinheiro. Eles vão pensar no lucro em primeiro lugar e dane-se, né? Isso que é complicado. E aí a gente entra com uma coisa que eu gosto, que são os jogos indies, que eles tentam fazer alguns preços justos, mas eu não vou mentir que tem umas empresas que gostam, né, mesmo sendo indie, de tochar na orelha da galera um valor que não vale o jogo, né, uns bambam da vida aí, mas tudo bem. Mas é aquela coisa, eu acho que no fim do dia, mano, o que eu queria dizer era, a respeito do Terrorizando, era, caramba, mano, o cara, ele estava só aproveitando um bagulho, ele não tava falando mal de ninguém, ele não tava criticando nada de ninguém, e ele tomou um hate absurdo. E a minha resposta é, pô, você tem a liberdade pra curtir a sua parada do jeito que você quer. Em nenhum momento eu falei que, não pode criticar, você tem que aceitar tudo, sendo que eu sou totalmente contra isso. Eu acho que sim, você tem que criticar, eu acho que sim, você tem que falar as paradas, que nem a galera criticou bastante o filme do FNAF 2. É meio preocupante eu chegar e ver as declarações, por exemplo, da diretora e da produção falando assim, não, a gente tá fazendo isso aí pros fãs, mas os fãs não são obrigados a engolir bosta não, pô, tá pensando o quê, né? Pera aí, pô, tem que fazer um bagulho pelo menos decente, tem que fazer pelo menos um negócio bem feito, caramba. Você não vai simplesmente falar que agora o FNAF 3 vai ser só um fanservice de 2 horas, porque se for isso, aí vai falar, porra, pera aí, né, gente, a gente tem que, né? Igual aconteceu, por exemplo, a galera reclamou, voltando pra Pop, reclamou do capítulo 4, reclamou que, pô, não atendeu tantas expectativas, é muita história e tal, não sei o que, faltou um pouco de gameplay, parece que eles vão querer corrigir isso agora no capítulo 5, mas em outras atualizações também no futuro. Então, eu espero que tenha essa inclinação para melhora, tenha essa inclinação para as coisas melhorarem e para não ser simplesmente, engole aí porque a galera vai aceitar tudo e acabou. Não é certo também, e a gente tem que ser vocal e tem que falar. E novamente, não é porque a gente fala ou que a gente critica que a gente tá querendo atingir alguém. Pelo menos eu quero crer nisso. Mas eu entendo que tem algumas pessoas que querem só ver o circo pegar fogo também. Tem a galera que só quer meter o louco por meter o louco. E as pessoas, mano, ignora, tá ligado? Ignora, deixa pra lá, não tem o que fazer. Tem a galera que gosta de meter o louco, que vê o bagulho ali e tal, a porrada, o negócio estancando e vai falar um monte de coisa. Mas é aquela coisa, mano, eu não tô aqui pra pegar e ficar, não, você tem que aceitar tudo, não sei o que. Eu nunca falei isso. Não, porque assim, eu sou... você tem que gostar de tudo. Não, porra, pelo amor de Deus, eu não falei isso. Aí vou falar, qual foi a sua reação quando você viu esse tweet? Cara, eu tava rindo. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Aquilo que a galera vivia falando, que, pô, a galera pegou um corte e já assumiu um monte de parada, aconteceu comigo. Ai, caramba. Tanto que o que eu ia falar? Não vão atrás de ninguém, não vão me falar. Eu vi muita gente indo atrás das pessoas, tipo, interpretou com não sei o que. Pô, mano, não, eu não tô aqui pra incentivar a briga de ninguém. Novamente, eu sou o cara que tava mais querendo ficar de boa com tudo que acontece comigo, e a galera fala, você se mete um monte de confusão. Não, a galera fica me colocando nas coisas. E aí eu não fiz nada, eu só tomei É mais real do que eu pensei, cara. Enfim, né, falando às vezes de algumas coisas, desabafo. Sendo que tudo que eu quis fazer é mostrar, pô, um amigo meu, ele passou por uma situação que eu não achei legal, a galera diminuir ele, ou falar que uma condição, por exemplo, né, você tá no espectro autista, seja algum demérito, seja algo do tipo, sendo que não é certo e, pô, não concordo com isso. Tem pessoas maravilhosas que têm, enfim, seus PCDs, as suas coisas, que não deveriam ser diminuídas por isso. Na verdade, a gente tem que, né, fazer uma coisa para essas pessoas serem inclusas, serem aceitas, serem amadas também como qualquer outra pessoa, tá ligado? Não serem diferentes, né? Não se sentirem tão diferentes. Ou serem até levadas com preconceito também, o que é bizarro, mano. Aí a gente vai partir por um outro assunto que não acho que seja o assunto do vídeo, né? Só não acho que diminuir as pessoas seja um bagulho da hora. É meio óbvio falar isso. Você é o Capitão Óbvio, seu gordo, cheio de bonequinho. E eu falei assim, mano, eu só tô falando aqui pra minha galera, mano. Pelo amor de Deus.
Ai, cacetada, velho. Enfim, é isso, pessoal. Tô falando pra vocês porque eu não quero que vocês fiquem se metendo em confusão, em brigas à toa, ou fiquem esquentando muita cabeça, mas o que eu gostaria muito, se eu pudesse, é deixar vocês que vocês precisam ter sim um senso crítico. Vocês não têm que aceitar 100% as coisas do jeito que elas são. Isso vale, por exemplo, que nem eu critiquei o Security Breach, tem gente que discorda disso, tá tudo bem discordar, não tem problema nenhum, mas se você vê uma parada que tá errada, você não pode ficar quieto, você tem que falar e ter o direito de falar. Pô, pelo amor de Deus, era justamente o ponto do meu vídeo. Pô, o cara tem direito de ser feliz da mesma forma que a pessoa tem direito de falar, né? Pô, não gostei de tal parada e tá tudo bem. O que eu não vou concordar é a galera metendo 1 milhão de louco, xingando, ofendendo e procurando briga, procurando sarna pra se coçar e procurando, né, confusão e falando umas coisas de atrocidade. Quem eu ia vincular com outra coisa, que eu até citei no meu vídeo de 1 hora, que é, pô, a internet, a gente já tá caminhando pra tudo ser regulamentado. Aí eu já tô começando a ter ideia de que não é mais um negócio se vai acontecer, é quando vai acontecer. Porque, novamente, tem muitas pessoas que passam do ponto e ficam passando do ponto com os bagulho besta. Pra que falar umas coisas dessa, tá ligado? Pra quê? Não tem o porquê. Aí daqui a pouco que vai regulamentar tudo, vai ter que todo mundo por CPF pra entrar nessa birosca, velha. Quem fala de boa e quem tá de boa, não vai acontecer nada. Aí as pessoas que queriam, às vezes, só falar ou criticar realmente, a minha preocupação é as pessoas que criticam numa boa sejam silenciadas porque não pode falar nada. Entendeu? Eu vou um pouco mais longe, mas enfim, né? Ah, você não gostaria que o bagulho seja regulamentado? Eu já não tenho mais nada a dizer sobre isso, porque é uma questão de quando. Não é mais uma questão de se vai, é uma questão de quando. Gosta ou não, infelizmente não tem mais o que fazer. A gente pode gritar novamente. Posso achar um bagulho que as pessoas poderiam ter um pouco de bom senso e tratarem umas outras com respeito? É esse meu ponto, irmão. Para não acontecer problema nenhum com ninguém. Eu acho que é isso, tá ligado? Enfim, mas aí é outro ponto, é outra coisa. O vídeo já ficou gigante. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês curtem as paradas de vocês de boa. E se você não gosta, tem todo o direito de não gostar. Até falar que a parada não é legal. Ah, não achei, não é legal, não é bacana e tal. Só não acho da hora ficar se ofendendo por conta disso. Eu acho que é um negócio que, pô, não leva nada. Isso para lugar nenhum, né? Enfim, só leva pra mais briga e mais gente brigando. Então é isso. Deixa o gostei, tamo junto. É nóis demais. É isso e até a próxima.